Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero de verdade que todos estejam bem. Tô com muita saudade, né, de ver vocês, de conversar com vocês. Por isso que eu queria muito que no horário da aula a gente pudesse, né, trocar algumas ideias. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não corrigi os trabalhos de vocês, de TCC, né? Mas assim que eu então avançar aí na correção, no próximo vídeo eu trago para vocês os principais pontos, um feedback, né? Outra coisa que acho que é legal comentar com vocês é que eu tornei todos os meus vídeos públicos lá no YouTube, aqui no YouTube. Então, vocês podem acessar as aulas anteriores e também, quem estiver gostando da abordagem, quiser saber um pouco mais, pode assistir as aulas de técnicas, né, da abordagem cognitivo-comportamental. Então, estão todas liberadas para vocês. Vocês podem acessar as aulas que vocês tiverem interesse. Lembrando que para vocês, então, o nosso cronograma, ele é... Primeiro, a gente deu uma olhada geral no modelo cognitivo, falou da importância, né, que tem o pensamento, a cognição para essa abordagem. E aí a gente falou, dedicou aí algumas aulas abordando apenas os pensamentos automáticos. Então a gente viu tudo sobre os pensamentos automáticos, como identificá-los, como ver quais pensamentos automáticos são aqueles importantes ou fundamentais. A gente viu como avaliar esses pensamentos automáticos, né, e como responder a eles. Nós vimos, inclusive, os principais erros de pensamento que podem acontecer, né? Bom, agora nós vamos falar, então a gente vai ter uma aula para falar sobre as crenças intermediárias e vamos falar na próxima aula sobre as crenças centrais. Então a gente vai falar sobre os 3 níveis de cognição que são contemplados aí no modelo, né? Depois disso, aí nós temos algumas aulas para pensar uma aplicação prática do modelo, primeiro num caso de depressão e também num caso de ansiedade. Então, como é o modelo cognitivo da depressão e como é o modelo cognitivo da ansiedade. Bom, então, nas aulas anteriores a gente viu como identificar e modificar os pensamentos automáticos. Esses pensamentos que são flashes, né? Frases ou imagens que vêm à nossa cabeça enquanto a gente está, né, vivendo uma série de situações e que podem ter aí um impacto no nosso humor, em como a gente se sente. Então a gente viu que quase... É raro que a gente tenha consciência desses pensamentos, porque eles ocorrem muito rápido, mas a gente viu já algumas técnicas de como identificar, né, e como avaliar se esses pensamentos contêm algumas distorções. Então, se é um pensamento, né, se é uma avaliação que eu faço muito catastrófica da situação, ou se é uma avaliação muito 880, tudo ou nada, se é uma avaliação de leitura mental, né? A gente viu várias aí distorções que podem acontecer nos pensamentos automáticos. Mas, bom, a aula de hoje vai tratar sobre as crenças, certo? O que são as crenças? As crenças, elas são ideias, são entendimentos mais profundos, né, que os pacientes têm a respeito deles mesmos, a respeito dos outros e a respeito do seu mundo, né? Então são essas ideias profundas que eu tenho sobre como o mundo funciona, como as pessoas são, quem sou eu, tá? E as crenças são as responsáveis, são quem originam os pensamentos automáticos. Então, essas avaliações rapidinhas que a gente já viu como identificar, como modificar, elas são resultantes de ideias, pensamentos mais profundos, né? Sobre o meu jeito de ser no mundo, sobre as pessoas ao meu redor, tá bom? Sobre as coisas que me acontecem. Importante,
quase nunca as pessoas fora da terapia têm acesso ou falam sobre as crenças. É comum que a gente identifique alguns pensamentos automáticos, né? A gente se dê conta deles, por mais que eles sejam rapidinhos, a gente pode, né, eventualmente identificar esses pensamentos automáticos, mas as crenças, elas geralmente são expressas durante a terapia, não antes, tá bom? Mas durante a terapia, elas são muito facilmente identificáveis. Seja porque o paciente diz, né, suas crenças de uma maneira muito explícita durante a terapia, seja porque a gente consegue inferir, a gente consegue hipotetizar qual a crença, né, quais as crenças do paciente, e então, posteriormente, verificar, checar junto com ele se aquilo que a gente pensou faz sentido ou não. Bom, essa foi uma definição geral sobre as crenças, certo? Essas ideias mais profundas que eu tenho. Mas nós podemos dividir as crenças em duas categorias diferentes. As duas são crenças, tá bom? Mas são categorias diferentes. Nós temos as crenças intermediárias e temos as crenças nucleares ou crenças centrais, tá bom? As crenças intermediárias, elas são expressas em forma de regras, atitudes ou pressupostos. Então, são ideias profundas que eu tenho sobre como o mundo funciona, né, sobre como as coisas devem funcionar, e elas podem aparecer tanto em forma de uma regra, do tipo, eu tenho que me esforçar muito em tudo que eu faço. Elas podem aparecer em formas de atitude, que como a gente viu lá em psicologia social, né? Atitudes não são comportamentos, são posicionamentos, né? Então, ela pode aparecer, por exemplo, numa forma de falhar é terrível, falhar é algo muito ruim, certo? E pode aparecer também na forma de pressupostos. Se eu não me esforçar muito, então eu serei um fracasso, certo? Então são maneiras que essas crenças intermediárias podem se expressar, por meio de regras, por meio de atitudes ou por meio de pressupostos, que são essas afirmações do tipo se, então, beleza? E aí, uma segunda classificação são as crenças centrais. As crenças centrais são ideias mais globais, ou seja, mais gerais que as crenças intermediárias. Então, geralmente elas são muito assim simplista mesmo, né? Elas são quase como um rótulo. Então, são ideias globais, são super rígidas, né? A respeito dos outros, a respeito de mim e a respeito do mundo. Então, na próxima aula a gente vai ver detalhadamente sobre as crenças nucleares. As crenças, então agora a gente vai falar só da classificação das crenças intermediárias, tá bom? A partir de agora. As crenças intermediárias, elas não são tão acessíveis quanto os pensamentos automáticos. E a gente tem um pouco mais de dificuldade de avaliar, de questionar as crenças intermediárias que os pensamentos automáticos. Mas ainda assim, as crenças intermediárias são mais maleáveis, ou seja, elas podem mudar mais do que as crenças nucleares, tá bom? Faz bem jus ao nome de crença intermediária, né? É mais fácil, é mais acessível que as crenças nucleares, porém, né, é menos acessível que os pensamentos automáticos, né? Bom,
A gente vai aprender hoje como identificar as crenças intermediárias, tá bom? Aí acho que é importante dizer que na terapia, ou seja, no processo terapêutico, geralmente nós começamos trabalhando primeiro com os pensamentos automáticos, seguindo a ordem mesmo dos conteúdos que eu estou apresentando para vocês. Então, primeiro em terapia, a gente identifica os pensamentos automáticos, a gente avalia, né? Então, antes da gente começar um processo de identificar as crenças e modificar as crenças, a gente trabalha com os pensamentos automáticos. Só que, desde o primeiro contato que eu tenho com o paciente, desde o primeiro atendimento, eu já começo a identificar ou a criar hipóteses sobre as crenças, né, que esse paciente tem. Claro que nos primeiros atendimentos, essas hipóteses, né, algumas vezes se confirmam, outras vezes não. E lógico que a gente vai sempre, né, conforme aí o andamento do processo terapêutico, a gente vai sempre checando essas hipóteses com o paciente, né, vai construindo junto com ele. Mas já logo nos primeiros encontros a gente já começa a ter algumas ideias, inclusive para preencher lá aquele quadro de conceituação cognitiva que a gente chegou a ver, a gente já tem algumas ideias sobre as crenças intermediárias. Bom, de onde vêm essas ideias? Sobre quais são as crenças intermediárias de alguém, né, de um paciente? Existem algumas maneiras, existem alguns jeitos, né, descritos para a gente identificar as crenças intermediárias de alguém. Eu vou apresentar para vocês algumas dessas formas, algumas dessas técnicas, que então essa aula ela se baseou no livro, na referência principal que vocês têm dessa disciplina, que é o livro da Judith Beck. Então, vou apresentar para vocês algumas dessas formas de identificar as crenças intermediárias durante a terapia. A primeira delas é reconhecer quando uma crença é expressa em um pensamento automático. Então, isso pode acontecer de vez em quando. Então, quando você está lá trabalhando os pensamentos automáticos, pensando lá, situação, pensamento, né, emoção, comportamento. Quando a pessoa está descrevendo uma situação ali, um pensamento automático que ela teve diante de uma situação, pode ser que nesse pensamento automático exista ali uma crença, né, a explicitação de uma crença. Então, uma das formas de eu conhecer as crenças intermediárias é através dos pensamentos automáticos, especialmente quando, por exemplo, o paciente está deprimido, né, ou está então assim, né, está com o humor alterado, né, por alguma questão. Então isso pode aparecer. Eu, para cada uma dessas técnicas, desses jeitos, gravei para vocês um exemplo, né? Um exemplo prático, né? De um trecho aí da sessão de terapia descrita no livro. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem como é possível identificar crenças a partir, né, dos pensamentos automáticos. O que passou pela sua cabeça quando você recebeu o teste de volta? Eu devia ter feito melhor. Eu não consigo fazer nada direito. Eu sou tão incompetente. Então, vocês reparam que a descrição, né, a terapeuta começa falando sobre uma situação, né, identificando ali, tentando identificar qual foi o pensamento automático que passou na cabeça do paciente naquele momento. E aí o paciente relata, né, uma frase que veio ali à mente, mas ele também diz aquilo que ele acredita, né, aquela ideia profunda e geral que ele tem sobre ele mesmo. Então ele termina dizendo, eu sou um fracasso, né?
Aí a gente já vê que no pensamento automático, na descrição do pensamento automático, já foi possível identificar uma crença. No caso do exemplo, uma crença nuclear, né? Já é essa visão mais geral que eu tenho sobre quem eu sou. Bom, um outro jeito de identificar as crenças intermediárias durante a terapia é quando você usa uma técnica, né, de apresentar a primeira parte de um pressuposto. Então, vocês lembram? As crenças intermediárias podem ser afirmações, atitudes ou pressupostos. E aí, o pressuposto é aquele se, então, né? Se acontece isso logo, certo? Então, durante ali o atendimento, eu posso iniciar uma dessas frases do tipo: se ninguém fala com você, então isso quer dizer. E aí o paciente pode completar: ah, isso quer dizer que ninguém gosta de mim. Então a gente acessou uma crença intermediária. A gente acessou a crença intermediária de que se ninguém fala comigo, então ninguém gosta de mim. Tá bom? Aqui eu trouxe então um exemplo para vocês também, né? Então, você teve o pensamento: eu vou ter que ficar acordado toda noite estudando. Sim. E se você não trabalhar com a maior dedicação possível em um trabalho ou um projeto, Então eu não dei o melhor de mim. Eu fracassei. isso lhe soa familiar, com base no que conversamos antes na terapia? É assim que, em geral, você encara os seus esforços? Que se você não trabalhar com a maior dedicação possível, terá fracassado? Acho que sim. Você pode me dar mais exemplos para que possamos ver o quanto essa crença é generalizada? Então, pessoal, vocês reparam? Então, a terapeuta começa, né? Ela dá ali o início do pressuposto. Então, se você não se dedicar ao máximo numa coisa, né? Logo, o que isso quer dizer? E aí, o próprio paciente, então, ele completa essa pressuposição. É importante mostrar nesse exemplo que depois a terapeuta checa com o paciente se é isso mesmo, né? Se isso faz sentido. Em especial, também checa com o paciente se isso é aplicável a outras situações, porque essa é uma das definições das crenças, né? Então, elas são ideias mais profundas. Então, geralmente, a gente interpreta várias situações a partir das crenças. Por exemplo, eu vou interpretar a partir dessa crença do tipo: se eu não me esforço muito, então eu sou um fracasso. Eu vou interpretar a situação de ter estudado pouco para uma prova, eu vou interpretar a situação de meu desempenho numa aula de dança, eu vou interpretar a situação de uma vaga de emprego. Então, aí a terapeuta faz questão de checar se em outras situações, né, também o paciente também aplica esse pressuposto, tá bom? Bom, uma outra maneira de identificar as crenças intermediárias é perguntando mesmo, evocando diretamente uma regra ou uma atitude. Então você pergunta de uma forma mais direta, né? Assim, se o paciente tem ou não aquela determinada regra ou atitude, ou que tipo de regra, ou qual a opinião dele, né? Qual o posicionamento dele sobre determinado assunto, sobre determinada temática. Vou mostrar para vocês um exemplo de como fazer isso. Então, é mesmo muito importante para você se sair muito bem no seu trabalho de educador voluntário? Ah, sim. Você se lembra da nossa conversa sobre esse tipo de coisa antes? De ter que se sair muito bem? Você tem alguma regra quanto a isso? Na verdade eu não tinha pensado nisso.
Eu acho que tenho que fazer qualquer coisa realmente muito bem. Então você vê, a terapeuta então dá uma evidência ali, né, de como o paciente interpretou, né, aquela determinada situação, e aí pergunta para o paciente, então, né, se ele tem alguma regra a respeito daquilo. Ou eu poderia perguntar também nesse caso, qual a opinião, né, do paciente sobre se esforçar muito, né, fazer algo muito bem. O paciente poderia ter respondido, eu acho que fazer algo muito bem é o mínimo, é o fundamental. Eu acho que quando a gente faz algo mais ou menos, fazer algo, olha aí, uma crença intermediária, né, do tipo atitude. Fazer algo meia boca é péssimo, tá? Então eu pergunto, né, se o paciente tem alguma regra sobre uma determinada temática ou qual o posicionamento, qual a opinião dele sobre aquilo, para acessar crenças intermediárias do tipo regra e do tipo atitude. E aí, gente, nós chegamos numa das técnicas mais importantes e mais utilizadas para identificar as crenças intermediárias e as crenças centrais. Então, vocês vão ver que algumas técnicas que a gente está vendo hoje aqui nessa aula, elas também vão valer para as crenças centrais. E essa é uma delas. É uma das técnicas mais famosas. Lá no próximo ano, né, quando vocês estiverem no 4º ano, nós vamos ver essa técnica mais detalhadamente, né? Por enquanto, o importante é que vocês entendam, compreendam a função das crenças intermediárias, né? E como elas aparecem no processo terapêutico. Depois a gente vê essa técnica com mais calma. Qual é essa técnica? Ela se chama seta descendente. É bem assim, né, como o nome sugere, porque a gente vai assim decrescendo a cada perguntinha, a gente vai chegando no mais ali profundo, né? Então, como que ela funciona? A gente primeiro identifica um pensamento automático fundamental do paciente, ou seja, um pensamento automático, como a gente aprendeu lá, né? É um pensamento automático que é importante, né? Dentre os milhares que a gente tem ao longo do dia, um pensamento automático que nos causa sofrimento. E aí, a gente vai fazendo perguntas acerca do significado desse pensamento automático, né? Assumindo que ele seja verdade. Assumindo que esse pensamento automático que você falou seja verdade. O que isso significaria? E aí a gente vai fazendo essas perguntas, né, até que a gente chegue aí a uma crença intermediária ou crença central. O que a gente sabe é que se a gente vai fazendo perguntas do tipo o que isso significa para você? A gente vai acessar crenças intermediárias. A gente vai acessar regras, pressuposições. Agora, se a gente vai fazendo esse processo de questionamento e perguntando o que isso significa sobre você, vocês percebem que a gente não vai chegar numa regra, mas a gente vai chegar na visão que o paciente tem sobre ele mesmo. Tá bom? E aí, então, a gente acessa a crença central, né? Ou a crença nuclear. Tá bom? Então, se eu vou esmiuçando aquele pensamento automático sobre o que isso significa para você. Tá, mas se isso for verdade, o que isso significa para você? Aí eu vou acessar, né? Eu vou conhecer crenças intermediárias. E se eu vou perguntando o que isso significa sobre você, eu posso chegar aí numa crença nuclear. Olha, importante. Isso são alguns cuidados assim de habilidade clínica que vocês vão ter muito tempo ainda para desenvolver, mas a gente não pode esse processo, né, da técnica da seta descendente ou da flecha descendente, tá? Ele não pode ser um processo de insistência.
Então, a gente ao longo, né, assim, a pessoa responde uma coisa e a gente já logo de cara fala, mas e o que isso significa? A pessoa responde outra coisa, mas o que isso significa? Não é assim, né? A gente tem que sempre acolher a resposta do paciente, né, validar aquilo que ele está dizendo. E então, se a gente ainda não conseguiu acessar a crença intermediária ou a crença central, a gente reformula a pergunta, mas sempre com muito cuidado e com muita empatia, considerando mesmo aquilo que o paciente está trazendo. Eu vou colocar para vocês um exemplo, né, de um processo desse tipo. Ok. Para resumir, você estava estudando até tarde ontem à noite, estava examinando suas anotações da aula e teve o pensamento: essas anotações não fazem nenhum sentido, e se sentiu triste. Sim. Ok. Agora, nós ainda não examinamos as evidências para ver se você está certo, mas eu gostaria de ver se conseguimos descobrir por que aquele pensamento fez você se sentir tão triste. Para fazermos isso, temos que presumir por algum momento que você tem razão, que suas anotações não fazem sentido. O que isso significaria para você? Que eu não fiz um bom trabalho em aula. Ok, e se for verdade que você não fez um bom trabalho em aula, o que isso significaria? Que eu sou um mau aluno. Tá, e se você for um mau aluno, o que isso significa a seu respeito? Que eu não sou bom o suficiente. Então, vocês estão vendo como da análise de um pensamento automático, de uma situação específica, a gente consegue chegar nas crenças intermediárias, né, nas regras, do tipo, se eu não fiz boas anotações, né, se eu não me dediquei, isso significa que eu sou um mau aluno, até crenças nucleares, né, ideias que o paciente tem sobre ele mesmo. Bom, gente, a última deixa eu ver se é a última mesmo. Ah, não, penúltima. A penúltima técnica, então, para identificar crenças intermediárias é a gente buscar temas em comum que aparecem, então, em vários pensamentos automáticos do paciente. Então, em várias situações, né, descritas pelo paciente, em vários contextos, o conteúdo ali, os temas que aparecem nos pensamentos automáticos, eles são parecidos. Então, nesse momento, a gente pode, para um paciente que tem mais insight, que conhece, né, que se apropriou um pouco mais do modelo cognitivo, a gente pode perguntar: qual você acha, né? Você identifica um tema comum nesses pensamentos automáticos? Você acha que a gente consegue identificar neles alguma regra, alguma atitude, algum pressuposto? Ou então a gente pode mostrar nossa hipótese para o paciente com base naquilo que a gente identificou dos pensamentos automáticos e pedir para ele refletir e ver se aquela nossa hipótese faz sentido. Então, aqui tem um exemplo para vocês. Bom, em inúmeras situações, você parece pensar: eu não consigo fazer isso é tão difícil, ou eu não vou ser capaz de terminar isso. Eu me pergunto, você acha que é, de alguma forma, incompetente ou inadequado? Sim, eu acho que sim. Eu realmente acho que sou incompetente. Bom, nesse caso, a gente vê, né, que a terapeuta oferece a hipótese. Olha, com base em várias situações que você me trouxe, eu vi que um tema que aparece muito ali nos teus pensamentos automáticos é assim, sentir que nunca, pensar que nunca se saiu bem, né, que sempre, que as coisas não aconteceram da forma como você esperava.
Você acha que isso de alguma maneira, né, indica que você é inadequado? Enfim, eu dei a hipótese e aí o paciente reflete e diz: realmente, acho que essa é uma ideia, né, que eu tenho sobre mim. E aí a gente acessa uma crença do paciente. E a última forma, agora sim, né, a última técnica, é perguntando diretamente ao paciente, né, sobre as suas crenças. Então seria mais ou menos assim. Qual é a sua crença em relação a pedir ajuda? Pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Certo? Alguns pacientes vão ter mais facilidade para, ainda mais assim, se eles tiverem uma boa psicoeducação sobre o modelo cognitivo, alguns pacientes vão ter facilidade em identificar essas crenças muito rapidamente, né? Basta perguntar, e outros já não, né? Então, não são todos os pacientes que a gente vai conseguir acessar as crenças através dessa pergunta. Bom, pessoal, era isso na aula de hoje. Eu espero que ajude, né, vocês a irem compreendendo o modelo. Dizer que eu estou à disposição para dúvidas. Vocês podem entrar em contato comigo. O grupo do WhatsApp e o Google Sala de Aula é justamente para isso, para a gente trocar ideia, tá bom? Então não se sintam acanhados, podem mandar. Um abraço para vocês, tá? Um beijo e até mais!